Leilão de imóveis. Leilão judicial ou extrajudicial? Qual é o melhor? Quais são as diferenças? O que eu faço para avaliar qual é o melhor, qual é a melhor modalidade de leilão? Judicial ou extrajudicial? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Rafael Cataldo Siston, sócio fundador do Cataldo Siston Advogados, um escritório de advocacia que há 19 anos atua no ramo dos leilões imobiliários e já patrocinamos mais de 1.200 arrematações com sucesso. Arrematações judiciais e extrajudiciais. Então vamos lá. Qual a diferença do judicial para o extrajudicial? Muita gente pergunta, é um tema que já está batido, mas tem gente que está ainda perguntando isso. Então eu vou explicar para vocês. Judicial provém de um processo judicial por ordem de um juiz de direito. Existe um processo, exemplo, uma ação de cobrança de condomínio, em que o imóvel será penhorado para ser vendido para pagar o credor, no caso, o condomínio. Então, ele é na esfera da justiça. Todo procedimento antes do imóvel ser leiloado é feito na justiça e o posterior também é feito na justiça. O trâmite posterior de entrega da posse e entrega da propriedade é feito de acordo com os requisitos de direito processual civil. Leilão judicial. Leilão judicial. Como é que ele é feito? Ele é feito, 99% dos casos, são os leilões de bancos. Então, uma pessoa comprou um imóvel financiado, está pagando as parcelas, deixou de pagar essas parcelas, o imóvel é retomado pelo banco, entre aspas, as pessoas chamam isso, retomado pelo banco, o banco vende esse imóvel ao público, faz o leilão desse imóvel para pagar as parcelas em aberto e outras despesas, que é condomínio e IPTU. Geralmente. Então, até chegar na data do leilão, segue todo um procedimento, o rito de direito processual civil dentro de um processo judicial. O outro, até chegar na data do leilão, segue o rito extrajudicial previsto pela Lei de Alienação Fiduciária até chegar na data do leilão. Esse rito é feito fora da justiça, é feito junto ao banco e aos cartórios de registro de imóveis e ofício de nota. Então, são procedimentos diferenciados até chegar à data do leilão e depois também. No judicial, já falei, no extrajudicial, o que acontece? Você tem que assinar a escritura, depois tentar desocupar amigavelmente, não conseguiu, que é a maioria dos casos, e entra com uma ação de missão na posse. Aí sim, se a pessoa não desocupou amigavelmente, você vai ter que entrar em juízo para tirar aquela pessoa lá de dentro. Então, recapitulando, tudo é em juízo. O outro é fora do juízo, fora da justiça, e só entra no âmbito judicial se você tiver que entrar com uma ação para tirar a pessoa que está ocupando o imóvel, se estiver. É essa a diferença do procedimento. Muita gente pergunta, como é a questão do pagamento? Bom, nos leilões judiciais, pagamento à vista, depósito em juízo em 24 horas após a arrematação positiva. Existe caso de exceção? Sim. Alguns casos que o juiz estipula pode ser pago 30% ou 20% em 24 horas, o restante em 5, 15 dias, depende do que tiver sido estipulado pelo juiz, vai estar escrito no edital, tá? Você não é pego de surpresa, o rematante não é pego de surpresa. No leilão extrajudicial, pagamento é feito assim que o banco homologar. O banco geralmente demora uns 2 dias para homologar, homologando, vai homologar, já tem seus documentos, já aprovando tudo, e você faz esse depósito para o banco. Como é que é a fonte de pagamento? À vista. Existe casos, lógico que são poucos, aliás, hoje em dia está bem pouco, em que o banco pode financiar essa arrematação para você. Geralmente, esse financiamento ocorre pelo seguinte: existiu o leilão previsto pela Lei de Alienação Fiduciária, não apareceu nenhum licitante, ou seja, ninguém quis arrematar o imóvel, ou ninguém viu, não arremataram o imóvel. Esse banco fica definitivamente no patrimônio do banco e o banco promove um outro leilão, que é chamado por aí de venda direta, mediante leilão. Então, ele já está no patrimônio do banco definitivamente e o banco, ao invés de ficar com esse imóvel no seu patrimônio, ele vende. Geralmente, quando ele faz assim, ele pode financiar esse imóvel para o interessado. Ou até mesmo vender à vista e falar, se você pagar à vista ou financiado, se você pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Isso acontece quando ele é financiado. Então, essas são as diferenças de forma de pagamento. Em relação aos depósitos, também já falei, o rito é totalmente diferente, até chegar ao leilão e depois do leilão. Desocupação extrajudicial, se não tiver ninguém, depois vira judicial, aqui sempre judicial. Se não tiver ninguém no imóvel, você já tiver o título de propriedade, você também pode, com segurança, fazer a desocupação com ata notarial, como eu falei no vídeo anterior. Mas o seguinte, e por que eu posso escolher um imóvel, o outro imóvel? Eu quero entrar nesse ramo, eu quero começar a investir. O que eu faço? Não existe resposta fácil. O que eu vejo é que se todo o trâmite, você assegurar que todo o trâmite da Lei de Alienação Fiduciária foi corretamente cumprido,
se todo o trâmite judicial foi corretamente cumprido, as modalidades de leilão são seguras, desde que, logicamente, você saiba o que está fazendo. Na verdade, o advogado sabe o que você está fazendo. Então, o que ocorre muito nos extrajudiciais é que a pessoa que está perdendo o imóvel, ou ela entrou com uma ação chamada ação anulatória para tentar cancelar o leilão, aí se não cancelar ou não cancelar o leilão, suspender a sua realização ou cancelar a consolidação da propriedade no patrimônio do banco. Então, o advogado tem que estar atento para saber desse processo, estudar esse processo com profundidade para assegurar que a pessoa que arrematou não vai ter problemas futuros. Então, isso tudo dá para ter uma previsibilidade com o estudo que é feito prévio. Então, essas são as diferenças. Eu, para os clientes, faço tanto os leilões, participo tanto do leilão judicial ou extrajudicial, particularmente arremato os dois também, duas formas. O que importa é segurança jurídica. Está seguro, o procedimento foi correto, aqui o processo está correto. Então, essa é a premissa. Depois vira o preço. Ponto. Garantiu a segurança, o preço está de acordo com o que eu quero almejo de rentabilidade? Sim. Então, eu participo de qualquer um, sem problema algum. Pagamento, eu já falei, o que inverte um pouco é a questão do registro da propriedade. Do judicial, você só vai registrar a propriedade. Mais à frente, quando é expedido um documento chamado carta de arrematação, vai para o registro de imóveis, que, entre aspas, é a escritura da justiça, só para ilustrar. E no extrajudicial, você faz a escritura logo e já registra, para depois entrar com um trâmite de emissão na posse. Então, só tem essa inversão. Mas o tempo para desocupar é diferente? Olha, tem leilões extrajudiciais que a gente consegue desocupação muito rápido, tem uns que demoram um pouco mais, assim como nos judiciais. Uns são muito rápidos, outros demoram um pouco mais. Então, não existe, um é mais rápido, o outro é mais rápido. Cada caso é um caso. Não tem como falar, olha, é essa fórmula de bolo aqui, esses aqui são sempre assim, esses aqui são sempre assado. Cada caso é um caso, cada imóvel tem uma história, tem uma pessoa por trás, tem uma situação totalmente diferente do outro. Então a gente só tem que verificar se as questões da lei de alienação fiduciária, processo judicial, lei de processual civil, os leilões judiciais, foram corretamente cumpridas, tá? Espero ter ajudado a esclarecer essa dúvida. E se você gostou do vídeo, segue a gente aqui e obrigado!